Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Antítese, um canal que nós falamos sobre apologética, teologia e tantos outros assuntos, né? Principalmente lá no Instagram e aqui no nosso canal, estamos tentando movimentar o máximo possível, né? Se você não é inscrito no canal, quero te pedir aí, ajuda a gente, né? Se inscreve, ativa as notificações, ativa o sininho para você receber sempre os vídeos que a gente tem feito. E a temática do vídeo de hoje, né, o tema do vídeo de hoje é teologia woke, um tema tão polêmico, conteúdo que inclusive eu estou querendo gravar faz tempo, a gente postou algumas coisas que são conteúdos bem similares, que tocam nesse assunto, e eu queria fazer um vídeo falando sobre isso, sobre o que é teologia woke. Mas primeiro, pensa comigo, é ou não é verdade que a gente vive um momento de histeria no meio dos jovens aí, né? Ao mesmo tempo que a gente tem jovens que são muitas vezes bem relativistas, jovens que são muito superficiais, jovens que são guiados pelas suas vontades, desejos, emoções. A gente vê uma juventude tão relativista, mas ao mesmo tempo uma juventude que foi despertada por uma visão de problemas sociais, de problemas econômicos, né, de problemas raciais, que está preocupada em tentar resolver questões, né, climáticas, enfim, uma geração que está histérica com tanta coisa e quer resolver tanto. E essa é a característica da nossa geração, uma geração que está lutando de todas as formas, mas ao mesmo tempo é relativa em tudo. E dentro desse momento histórico que nós vemos dentro da nossa geração, dentro dos jovens, né, até os adolescentes, a gente pode encaixar isso, a gente vê uma cultura que é essa cultura woke. Mas de onde surge essa expressão woke, né? Da onde a gente tira essa palavra em inglês woke? A palavra woke, ela vem exatamente de awakening, ou de despertar, uma geração que foi desperta para todos esses problemas que a gente acabou de citar, e ela nada mais é do que uma extensão de um progressismo. Se a gente for falar, inclusive, historicamente, eu estava vendo isso, que uma geração que caminhava nessa visão mais progressista começou a se autoafirmar, se autodenominar, ter sido despertado, né? O woke, uma geração woke que acordou para muitas coisas. Mas o tempo foi passando e essa expressão começou a se tornar pejorativa. A galera começou inclusive na internet, a zoar muito, a usar essa expressão de maneira pejorativa, mas no início ela não era pejorativa, era uma expressão séria que as pessoas se autodenominavam, né, despertos. Então como que essa cultura woke está presente na nossa cultura, no nosso mundo, no nosso tempo? Basicamente o que essa cultura woke ela faz, ela é uma visão revisionista de tudo aquilo que aconteceu no passado. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais simples para vocês. Aqui em casa a gente assina canais de streaming, sei lá como é que fala. A gente tem a Disney, tem Netflix, mas eu sou muito esperto com os desenhos que eu coloco para os meus filhos assistirem, né? Eu tenho 3 filhos em casa, eu tomo muito cuidado com o que eles assistem. E eu não tenho colocado muitos desenhos novos, porque eu tenho muito medo. Esses desenhos novos tem muita porcaria, tem muito progressismo, muito relativismo, como a gente falou, então eu tomo muito cuidado. E o que eu faço, né, para resolver esse problema é que eu coloco muitos desenhos do meu tempo, antigos, para eles assistirem. Então eu coloco, por exemplo, Dama e o Vagabundo, para aqueles que conhecem, eu coloco Bernardo e Bianca, desenhos que eu já assisti, que eu assistia quando eu era pequeno e eu sei que não tem nenhum mal. E eu comecei a ver recentemente que começou a aparecer uma tela bem grande no início desses desenhos antigos. É como se fosse uma tela de aviso, e basicamente o que esses avisos são um pedido de desculpas falando que o contexto cultural da época que o desenho foi feito trata de assuntos que hoje são polêmicos, trata de assuntos que hoje são assuntos opressivos, que são assuntos delicados, e que se alguém se sentiu ofendido é basicamente um pedido de perdão. Bem ridículo. Então essa visão woke, ela faz exatamente isso. Ela olha para o passado e ela diz, tudo precisa ser revisto. Tem que ter alguma crítica de revisão do passado e ressignificar tudo o que passou. Nada no passado pode ser aproveitado. Tudo precisa ser suplantado. E tudo precisa ser reconstruído, tudo precisa ser refeito, porque a própria visão, se é que eu posso dizer revolucionária, uma visão mais radical, já traz essa ideia de que o sistema que está aí precisa ser suplantado, recolocado, reconstruído. Né? Você não pode aprender nada com o passado. E essa visão woke, ela pega exatamente essa ideia e ela aplica para a cultura. Então se eu posso definir mais ainda essa cultura woke, ela é uma visão filosófica liberal que é muito superficial. Por quê? Porque como que ela realmente acontece na prática? Na prática, ela acontece através de um bando de jovens que nunca leram um livro, não conhecem nada de filosofia, nunca leram nada, mas que criticam, que cancelam,
que de alguma forma fazem textão no Twitter e postam alguma coisa tentando reclamar do que está acontecendo, tem pavor do que aconteceu, da tradição ou de uma visão cristã de mundo, basicamente isso. E vamos lá, se a ideia da visão woke é trazer uma crítica revisionista do passado, revisar tudo o que aconteceu e ressignificar, na teologia, a teologia woke ela se aplica da mesma forma. Você precisa aplicar uma nova hermenêutica para toda a palavra de Deus e ressignificar todas as palavras que nós temos na Bíblia. O que aconteceu recentemente de um pastor, né, que eu não vou aqui citar nomes, mas que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Né? E o que ele quis dizer com isso? Ele estava inclusive falando sobre o texto, acho que de Filemon, e ele falou que ele não aceitava o texto, que o texto precisa ser ressignificado, né, precisava ser atualizado, né, que não se aplicava ao contexto da nossa cultura hoje. Isso é basicamente uma nova hermenêutica, um novo significado que aquele pastor estava querendo dar para as escrituras. E o que a gente percebe é que essa teologia, né, ela não é uma teologia nova. Na verdade é uma teologia bem antiga, mas com uma nova roupagem, e é a teologia liberal. A teologia liberal ela tinha essa mesma visão, essa mesma crítica revisionista de olhar para os textos da palavra de Deus e reinterpretar, ressignificar esses textos, né, e trazer uma nova visão teológica, uma nova interpretação teológica, uma nova hermenêutica. Antes de eu entrar para algumas palavras que eu entendo, que eu vejo que a teologia woke ela tenta ressignificar para a nossa cultura hoje, atual, para os nossos jovens, eu quero fundamentar 3 pontos importantes. Primeiro ponto importante que eu quero fazer através desse vídeo, eu não vou falar sobre toda a parte histórica da teologia liberal, não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo falar sobre, por exemplo, Rudolf Bultmann ou outros teólogos liberais do passado, né, que trataram sobre esse assunto e que estão presentes hoje de maneira indireta. Não é o objetivo desse vídeo eu trazer a parte histórica. Segundo ponto aqui no vídeo, inclusive responde do porquê que a gente está gravando esse vídeo, por que eu estou gravando esse vídeo, é que pra mim essa teologia woke ela é uma ameaça ao cristianismo. Quer dizer com isso, pastor? Você está falando que então a igreja vai acabar? Não. A igreja nunca parou e não vai parar. Mas meu ponto é que muitos jovens têm abraçado essa teologia liberal, essa teologia woke, né, e têm reinterpretado as escrituras, tem dito, por exemplo, que homossexualidade não tem problema, essas questões de gênero, aborto, tantos temas polêmicos hoje em dia. Muitos jovens que antes estavam dentro das nossas igrejas, agora têm abraçado essa teologia woke e ela é uma crescente, tá bom? Ela é uma crescente. E terceiro e último ponto, antes de eu entrar, né, no significado das palavras, é que a teologia woke ela é universal. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que a teologia woke é universal, é que ela está presente em todas as denominações, ela está presente em todos os continentes, ela está presente em tudo quanto é lugar, porque a teologia woke ela é um vírus espiritual, se é que eu posso falar. É como um parasita. Assim como o socialismo, o comunismo, para Karl Marx, né, ele dependia do capitalismo funcionando para depois os estágios acontecerem, e assim, por exemplo, como o socialismo fabiano, o próprio marxismo cultural, né, que tinha inclusive como bandeira, né, um lobo em pele de cordeiro, eles dependiam de uma cultura já existente para subverter e destruir. Essa teologia woke ela também depende de uma teologia que já está presente no meio ortodoxo. Palavras que estão presentes na teologia que já tem um significado para todos nós, né? No meio cristão, o que acontece é que essa teologia woke ela vai trazer um novo significado para vários termos e nomes e teologias já presentes que nós já conhecemos, porque ela subverte também. Então vamos lá, gostaria de trazer algumas palavras que essa teologia woke ela tem ressignificado, reinterpretado e dado uma nova hermenêutica para tantas palavras no meio teológico. A primeira palavra que eu vejo que essa nova teologia woke ela faz, e aqui no Brasil ainda não está tão presente, mas a gente percebe que é o próximo passo que essa nova teologia liberal ela vai fazer, a primeira palavra que eu vejo é o que é o pecado original. Na maioria das visões teológicas, né, eu falo assim, desde arminianos a calvinistas, né, a gente vai ter uma mesma visão do que foi o pecado original, e que o pecado original é o pecado inicial da raça humana. E pecado original, nessa teologia woke, não é o pecado lá de Adão e Eva, né, o pecado inicial que fez com que todos os humanos herdassem pecados sobre eles. O pecado original representa privilégio, racismos e patriarcado. Esse é o novo significado da palavra pecado original.
A próxima palavra é arrependimento. Arrependimento não é a metanoia que a Bíblia nos apresenta, mas é cheque os seus privilégios. Quais são os seus privilégios? Você como homem branco, enfim, hétero, você tem uma culpa perpétua pelo que você já fez. E eu me lembro uma vez que eu postei, por exemplo, um post falando até sobre racismo, e uma pessoa falou: esse não é o seu lugar de fala, você é branco. E olha que eu sou meio moreno, né, de pele. E eu até conversando com a pessoa, eu falei: cara, eu tenho pessoas no meu passado ancestrais meus aí, né, que eram negros e índios, então eu tenho sim um lugar de fala. Mas basicamente essa é a visão de arrependimento. Fé, nessa visão teológica, nessa nova hermenêutica, é o progressismo e o otimismo. Quer dizer, o homem está sempre progredindo, o homem está sempre melhorando. É aquela visão iluminista, de esperança, uma falsa esperança, inclusive no homem, não é nem em Deus. Então a fé é apresentada dessa forma. Amor é o amor que Deus tem especificamente pelas pessoas que têm essa mesma visão progressista, por aqueles que foram oprimidos. Né? A própria ressurreição tem a ver com levantar os oprimidos da morte, da injustiça para a justiça. Né? O Evangelho ele é sinônimo de justiça social, de distribuição de riquezas e privilégios. É o próprio marxismo. Né? As Escrituras, a Palavra de Deus, ela é propriamente, o ressignificado é a teologia liberal, a teologia da libertação. Né? A redenção é o igualitarismo social, todos têm que ser igual socialmente falando. A santificação é o ativismo, você precisa lutar por essas causas sociais, senão você não é santo o suficiente. O mundo, a carne e o diabo representam o homem branco e hétero. O fruto do Espírito é a empatia, a sensibilidade, né? a intolerância quanto a pessoas que pensam diferente de você. A heresia é negar a opressão, é negar a validação dos grupos LGBTQ a mais aí. Né? A disciplina na igreja é o que? É o cancelamento. O céu é a destruição da civilização ocidental, da cristandade, e a redistribuição de renda e de riquezas, até alcançarmos então uma utopia, um lugar perfeito. Né? E o inferno é o cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico e evangélico. Isso é o inferno. Né? E teriam muitos outros temas. Eu sei que está sendo bem... se é que eu posso dizer, essas palavras elas são bem extremas aqui, que para nós, nosso contexto brasileiro, você fala: meu, isso não está acontecendo aqui, não é possível. Né? E é verdade, muitas das palavras que eu coloquei ainda a gente não vê sendo usado tanto. Mas fora do Brasil a gente já percebe isso, de maneira grotesca mesmo. Igrejas dizendo que Deus é não binário, abraçando uma visão extrema de uma teologia woke assim, absurda. E tudo isso que eu tô falando aqui você percebe muito lá fora. You got preachers up here talking about they are against abortion. Good, so don't have one then. But don't impose your feelings on other people because your patriarchy is reckless. I don't think members of the LGBTQ plus community are of God. Good. You don't associate with them. But don't try to diminish somebody's humanity in Jesus' name because you don't understand the complexity of God's creativity. Is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is black. God is white. God is Middle Eastern. God is Asian. God is you, and you are God, because you are a reflection of God's divine. Quer dizer com isso, pastor, você está falando que então a igreja vai acabar? Não, a igreja nunca parou e não vai parar. Mas meu ponto é que muitos jovens têm abraçado essa teologia liberal, essa teologia woke, né, e têm reinterpretado as escrituras. Tem dito, por exemplo, que homossexualidade não tem problema, essas questões de gênero, aborto, tantos temas polêmicos hoje em dia. Muitos jovens que antes estavam dentro das nossas igrejas agora têm abraçado essa teologia woke, e ela é uma crescente. E terceiro e último ponto, antes de eu entrar, né, no significado das palavras, é que a teologia woke ela é universal. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que a teologia woke é universal, é que ela está presente em todas as denominações, ela está presente em todos os continentes, ela está presente em tudo quanto é lugar, porque a teologia woke, ela é um vírus espiritual, se é que eu posso falar. É como um parasita. Assim como o socialismo, o comunismo, para Karl Marx, né, ele dependia do capitalismo funcionando para depois os estágios acontecerem, e assim, por exemplo, como o socialismo fabiano, o próprio marxismo cultural, né, que tinha inclusive como bandeira, né,
um lobo em pele de cordeiro, eles dependiam de uma cultura já existente para subverter e destruir, essa teologia woke ela também depende de uma teologia que já está presente no meio ortodoxo. Palavras que estão presentes na teologia que já tem um significado para todos nós, né, no meio cristão, e a tendência é que isso seja importado para cá, é que a gente viva isso nos próximos 10, 15, 20 anos aqui no Brasil. E agora, meu ponto com o vídeo não é simplesmente acusar e falar da teologia woke, apontar, né, para aquilo que está acontecendo e não trazer nenhuma resolução. O ponto aqui do vídeo é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso. E eu lembrei de um texto, que é um texto que inclusive eu já usei várias vezes, você já leu esse texto antes, está lá em João no capítulo 8, no versículo 31 a 36. E quando Jesus ele é questionado, né, Jesus ele fala assim, né, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os fariseus, né, as pessoas ali do momento, os judeus respondem, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Quer dizer, eles estavam falando, nós não somos escravos. E eu até vou parar aí, você sabe que isso não é verdade. Historicamente falando, o povo judeu foi escravo diversas vezes. Eles foram para o exílio com os babilônios, depois com os persas, depois com a Grécia, e agora eles não eram escravos propriamente, mas eles estavam sob o jugo dos romanos. E eles falam assim então, né? Como você pode dizer que nós seremos livres? Jesus então respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. O que Jesus ele quis dizer com isso? Qual era o problema que Jesus estava discutindo ali com os fariseus, né, e com os judeus? Fica claro para nós que para os judeus, para os fariseus, o que eles queriam? Eles falavam que eles não eram escravos, mas eles estavam sob o jugo de Roma e eles estavam esperando, você conhece o texto, eles estavam esperando que o Messias prometido viesse para libertar eles, trazer uma libertação social, uma libertação política, uma libertação econômica, porque quem estava oprimindo os judeus ali era exatamente os romanos. Os romanos eram os opressores e os judeus, os fariseus, eram os oprimidos nesse contexto de Jesus. E quando Jesus ele é questionado nessa conversa que Jesus tem, ele fala assim, olha, eu não vim para libertar vocês de Roma. E ele fala, vocês são escravos de uma outra coisa, de algo muito mais profundo. Vocês são escravos do quê? Do pecado. Vocês precisam de liberdade, não propriamente de Roma, não propriamente de um regime político, social, mas vocês precisam de uma liberdade que é mais profunda que isso. E é muito forte a gente pensar porque isso responde todas as questões que a nossa cultura e que essa teologia woke se propõe a tentar responder. Mas agora, para eu finalizar o vídeo, quando a gente vai para o meio cristão, até em visões teológicas, a gente tem visões distintas. Você tem arminianos, tem calvinistas, reformados, pentecostais, carismáticos, comunidades, metodistas. A gente tem uma série de até denominações que têm visões distintas e interpretações distintas sobre a palavra de Deus, mas nós temos os princípios elementares que vão nos unir como cristandade, como cristianismo. A gente não vai abrir mão disso. Tem pontos que são cruciais na palavra que não tem como você negociar, não tem como mudar. São iguais para todos. E agora, se esses princípios elementares nessa visão teológica, você não tem a mesma interpretação e você tem um novo significado, como que você consegue conciliar, como que a gente consegue conversar com pessoas que têm essa visão distinta, né? A visão sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, como que a gente consegue? E daí eu me lembro de um texto que Paulo deixa para nós em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde Paulo fala assim, e eu acabo com esse texto aqui nesse vídeo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O problema é que muitas vezes nessa visão teológica woke, você tem uma visão tão antropológica, onde o homem está tão no centro e o filtro ideológico é tão grande, que você não consegue olhar para as coisas do mundo com uma visão espiritual. Você não consegue discernir espiritualmente com o filtro da palavra de Deus. Então, às vezes, a gente não consegue nem conversar. Eu já recebi mensagens no Instagram de posts que a gente fez, vídeos que eu fiz, até como pastor. Uma vez uma jovem da minha igreja que estava caminhando nessa visão ideológica sentou na minha sala para discutir comigo por que não tinham mais pastores negros
pregando nas nossas conferências, né, indígenas, e começou a listar assim, uma série de minorias que deveriam estar presentes no palco pregando. E eu olhei para ela e falei, poxa, isso já faz uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás. Falei, poxa, se eu ficar me importando com esse tipo de coisa, será que eu não estou sendo preconceituoso, né, até fazendo isso? E meu ponto não é nem esse o vídeo. O ponto é que para nós como cristãos, nós precisamos, né, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo ele fala para nós aqui, discernir as coisas espiritualmente. O mundo não vai mudar e a palavra de Deus não vai mudar. Tudo pode passar, o próprio Jesus ele falou isso. Mas as minhas palavras jamais passarão, quer dizer, não vão mudar. Essas definições que essas pessoas tentam apresentar, elas, como tudo é subjetivo, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece. E nós, eu e você como cristãos, nós precisamos permanecer fundamentados na palavra de Deus. É isso aí, eu espero que esse vídeo tenha te edificado, você tenha aprendido através desse conteúdo. É bastante coisa, é uma aula praticamente, mas é isso aí. Deus abençoe sua vida, nos vemos na próxima. Valeu!